Pessoal, bem-vindos de volta aí à nossa parte 6 do conteúdo da disciplina, que é um curso básico do AutoCAD aí. A ideia é a gente revisar, como eu falei para vocês, né? Aproveitar para aprender o AutoCAD de forma básica e revisar os desenhos arquitetônicos. Então vamos finalizar nessa parte do vídeo a parte de cortes e, se possível, iniciar a situação. Bom, nós tínhamos parados aqui, né, nessa parte do corte B. Para finalizar o corte B, nós vamos ter que fazer aqui a cobertura e as esquadrias. Depois de finalizar, nós vamos finalizar os detalhes dos dois cortes aí, com as cotas e marcações de nível e outros legendas que a gente tem que colocar. Em relação às esquadrias, pessoal, se eu olhar aqui, esse corte ele passa aqui na janela, então ele corta essa janela. A gente vê essa porta e essas janelas aqui em vista, então eu estou enxergando elas inteiras em vista, e ele corta essa porta. Então a porta e a janela aqui são cortadas, elas vão estar dentro da parede. Então esses elementos cortados aqui, né, eles vão estar dentro da parede, e esse aqui a gente vai ver na sua dimensão total em vista. Vamos fazer aqui então as janelas cortadas, janela e porta cortada aqui de primeiro, né? Aqui já tinha até um pedacinho iniciado, vamos lá. Ó. Então essa porta aqui ela tem 2,10 de altura. Então eu vou dar um offset aqui de 2,10. Perdão. E essa janela aqui ela tem um peitoril de 1,60 e tem 60 de tamanho, né? Então vamos pegar aqui, ó, 1,60 e 60 de altura. Agora com trinha eu vou tirar aqui as linhas que eu não vou usar, né? Então aqui eu marquei onde vai ficar a porta e onde vai ficar a janela. Repare que tanto na porta como na janela, a linha de corte está cortando a porta em si, ou seja, a folha de madeira da porta. Ela não corta a paredinha que está aqui atrás da porta, tá vendo? A parede que está passando em cima da porta, ela é cortada também. Mas essa parede de cá, ela está em vista, estou enxergando ela em vista. Vai cortar a folha da porta, mesma coisa que acontece com a janela. Então nesse caso aqui, ó, eu vou dar um trim aqui na porta, na janela. E vou fazer essa parede nessa parte específica, ela é em vista. E agora eu vou fazer a folha da porta. Ó. No caso da janela, a janela normalmente é centralizada. Às vezes acontece a janela ser mais para dentro ou ser mais para fora, tá? Eu posso representar ela aqui mais centralizada. E eu vou botar aqui 1,5 para cada lado, né? Para formar aí 3 de esquadria. Tá ali a janelinha, mesma coisa na porta. Agora fazer a marcação da porta. Bom, só que aí no caso da porta é o seguinte. Aqui na janela, normalmente a esquadria é centralizada. Ela pode vir mais para dentro, mais para fora, dependendo do caso, mas normalmente é centralizada. No caso da porta, normalmente a esquadria, a porta, a folha da porta, vem para a parte de dentro do ambiente. Então, se vocês olharem e repararem na porta da casa de vocês, vocês vão ver que a porta ela está virada para dentro. Ela está mais encostada para dentro do ambiente, né? Ela não fica... Até mesmo se eu pegar aqui na planta e fechar essa porta, imagina que eu fechei, ó, repara que a porta vai estar aqui mais na parte de dentro, e não no meio nem na parte de fora, né? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Eu vou botar aqui um offset de 4 para representar a folha da porta. A parte da madeira da porta, né? E o que acontece? Aqui a gente vai ver a folha da porta e a gente vê a parede ao fundo. O que está na frente? A folha da porta. Então, na verdade, mesmo tendo a parede ao fundo ali, o que eu vou enxergar aqui, ó, é a folha da porta, tá vendo? Que essa porta ela vai estar mais para dentro. Então, quando eu fecho a porta aqui, ó, essa quina que seria verde, né, ela vai ficar escondida atrás da porta e essa aqui vai ficar visível. É o que está acontecendo aqui. Então, aqui tem a madeira da porta, né, e aqui é a paredinha lá do fundo. E aqui nós temos agora as portas e janelas em vista, tá? Para fazer isso eu vou aproveitar os desenhos já prontos, né, pessoal? Para a gente agilizar. Então a gente tem uma aqui logo no corredor após o banheiro. A gente tem uma portinha aqui. Então eu vou só marcar aqui onde vai ser a porta, dar offset de 10. E aí eu vou pegar uma porta dessa aqui emprestada. Deixa eu ver aqui qual que eu pego. Essa de cá. Vou copiar e eu vou fazer uma referência. Eu tenho que sempre pegar um ponto aqui da porta original que eu possa encaixar ali para ficar na posição exata, né? Então eu sei que essa quina aqui, ó, eu dei o offset de 10 lá, né, para justamente marcar que essa quina aqui eu quero que ela fique
aqui. Então eu usei esse offset 10 justamente para marcar certinho o ponto de referência que eu ia usar na cópia, tá vendo? Então tá ali marcada a porta. E nós temos essas duas janelas ali. Eu vou marcar onde vai ficar aqui a posição. E nós vamos aproveitar aqui essas janelas de cá, tá? Então se eu olhar aqui, ó, existe uma distância de 25 aqui e 25 no final. Vou dar um offset de 25 e 25, marcar onde vão ficar as janelas. Vou copiá-las aqui, né? Eu sei que esse 25 vai estar marcando aqui o canto da janela. Então eu pego esse canto aqui, a janelinha, e encaixo. Ah tá, falta fazer o peitoril também no caso de janela, né? Nesse caso aqui o peitoril é de 50. Então vamos fazer aqui o peitoril, né? No caso da porta não precisava. Aqui já precisa. Então marquei ali o peitoril. Agora eu vou copiar as janelas, copiar. Pego a quininha delas aqui. Eu vou copiar as duas de vez porque são as mesmas janelas, então ela vai encaixar certinho ali, tá vendo? Aí encaixei no ponto onde eu quero encaixar. Pronto. Janelinha colocada. Então tá ali as nossas esquadrias visíveis, né? E para finalizar nós temos a parte da cobertura. Então a cobertura agora, que eu falei para vocês, para quem está iniciando, né, a gente recomenda pegar aqui. Depois você tira essas linhas de corte da cobertura, tá? Não é necessário. Mas eu vou copiar aqui. Eu não posso copiar aleatoriamente, eu tenho que encaixar exatamente na mesma posição onde vai ficar aqui. Então eu vou pegar o quê? Uma referência aqui da parede, ó, da casa, e eu sei que essa mesma parede da casa está aqui tracejada. E eu consigo encaixar certinho. Então repara que o meu telhado ele vai subir, depois ele vai reto, depois ele dá uma subidinha e desce. Então esse vai ser o formato do meu telhado. Ele vai basicamente daqui para cá, né? Ele vai subir, vai uma parte reto, dá uma subidinha e vai descer. Então vamos fazer aí o nosso telhado, né? E depois a gente abaixa ele 20 centímetros, igual a gente fez na fachada e no corte. Então ele vai ser cortado também, né? Então eu vou fazer aqui com a pena grossa, vou botar 80 para um lado, que representa aqui o início e o fim por conta dos beirais. E agora eu vou contar aqui as distâncias, ó. Vou marcar aqui as distâncias. 241. Deixa eu pegar aqui um bloquinho de notas. A gente anotando. Aí ele tem um pedacinho aqui plano, né? De 595. Depois ele tem uma pequena subidinha ali de 31,5 e finaliza com 272,5. Então vou anotar esses valores aqui. Tô arredondando, tá? Para facilitar. 272,5. Então vamos pegar e tentar fazer aqui o foco dessa aula, é tentar fazer o formato do telhado o mais preciso possível. Depois, mais para frente, nós vamos ter uma aula aí para detalhamentos. Aí um dos detalhamentos que eu vou fazer é o detalhamento dessas coberturas, tá? Então eu vou fazer aqui linhas, ó. E vou já marcar esses espaços. Eu sei que do lado de cá a gente tem 272,5. Do lado de cá a gente tem 241. Depois tem 595. Então ele vai subir, vai vir um tantão reto, dar uma subidinha e descer. Só que a gente tem que saber essas alturas, quanto ele vai subir, quanto ele vai descer, né? Então aqui ele vai subir, olha só, para fazer esse cálculo aqui, basta pegar esse valor aqui da subida. Então a gente tem 241 vezes a inclinação do telhado, que é 30%.
Então eu vou pegar lá a calculadora, 241 vezes 30%, eu tenho que essa altura inicial é 72,3. Eu vou anotar esse valor aqui. Tá, então essa é a primeira altura que a gente precisa. Depois aqui chegou a 72,3, ele vai constante, depois ele dá mais uma subidinha. Então eu preciso saber essa altura. E aqui ele chega na cumieira, ó, essa segunda cumieira, que tem a cumieira mais baixa, a cumieira mais alta. E essa cumieira aqui a gente chegou a calcular, que é essa altura aqui, ó. Então eu posso calcular lá, eu posso simplesmente pegar aqui a altura dessa cumieira, ó, 81,75. Então ele vai sair de 72,3 para 81,75. Por quê? Porque ele chega aqui, ó, na cumieira mais baixa do telhado. E aí por fim ele vai descer. Então vamos aplicar essas duas alturas ali agora, ó. 72,3 e 81,75. Então basicamente a telha vai fazer esse percurso. Ele vai subir aqui nessa primeira parte. Perdão. Depois ele vai vir reto. Depois ele vai dar uma subidinha aqui e vai descer pra lá, ó. E aí agora eu apago com o trim tudo que não é útil pra mim. Lembrando que o trim, né, você clica no trim e dá um enter. Eu cliquei no trim, dá um enter e ele apaga tudo que você quer. Aqui ele dá uma subidinha, depois ele desce. Tá aí o formato do meu telhado, tá? A gente, lógico, precisa detalhar algumas questões e tudo, né? Mas o formato basicamente é esse. Vou pegar esse telhado agora, vou descer 20 centímetros. E vou fazer ali uma espessura de referência, tá? Lembrando que é uma espessura só pra gente botar aqui um efeitozinho no desenho. Mas a gente depois na aula de detalhamento é que a gente vai ver como detalhar esse telhado com maior precisão, tá? A gente tem como representar essa telha de forma mais precisa, para ficar mais realista e tudo mais. Então na hora de detalhamento aqui é só pra gente mostrar realmente, deixar o formatinho já pronto. Depois a gente vai fazer os detalhamentos necessários, tá? Então esse é o corte nessa posição específica do telhado. E como eu estou enxergando para lá, lembrando, né? Eu estou vendo a parte mais baixa aqui, por isso que eu estou cortando, eu estou imaginando que estou enxergando essa parte de cá, tá ok? Se eu estivesse enxergando a parte de cá, seria diferente. Aí eu estaria vendo essa cumieira mais alta, eu estaria vendo esses outros elementos. Então aqui eu estou fazendo o corte, levando em consideração que eu estou vendo essa partezinha de baixo. Bom, então tá aí. Esses são os detalhes que eu vou cobrar nesse exercício de vocês, tá? Aqui, pessoal, essa janelinha a gente pode mudar aqui para o layer amarelo, porque ela está em vista, né? Tá um pouco mais recuada, só para dar esse efeito de profundidade um pouco maior do que a porta e os elementos ali cortados. Então, vou selecionar aqui rapidinho e vou mudar para o layer amarelo. Eu podia até fazer isso em uma só, né? Depois copiar de... Deixa eu selecionar aqui rapidinho que eu já comecei. Beleza. E o detalhe que está faltando aqui, pessoal, são os símbolos de nível. A gente tem que marcar os níveis dos ambientes e as cotas. Aquele arquivo que eu passei para vocês, né, que tem os símbolos e tudo, ele tem aqui o símbolozinho de nível da planta e o símbolozinho de nível do corte. Então vou pegar aqui a escala 1 para 100 e vou copiar aqui esse símbolo, tá? Para copiar, pessoal, selecionei aqui, ó, com o mouse, Ctrl C, vou aqui, Ctrl V. Se eu perceber que está muito grande aqui, por exemplo, está bem grande, eu posso reduzir, né? Alguns de vocês me perguntaram como reduzir, ó, seleciono, vou aqui na ferramenta Scale
e vou reduzir um pouco o tamanho desse símbolo. Como eu quero reduzir, eu vou botar valores decimais abaixo de 1, de 0 até 1, né? Se eu quisesse aumentar, eu botava 2, 3, 4, aí ele vai aumentando o tamanho. Nesse caso eu quero reduzir, vou reduzir aqui uns 75%. Deixa eu ver se já tá bom. Acho que ainda pode reduzir um pouquinho mais. Deixa eu voltar aqui e reduzir 0,5. Acho que agora ficou bom. Então nós vamos ter esse ambiente aqui para marcar, esse ambiente para marcar e este ambiente aqui para marcar. E aí é só pegar agora os valores da planta, né? Então a gente tem um banheiro ali que é 0,14. Então nesse caso aqui é o banheiro. E são 14 centímetros. Isso mesmo, né? 0,14, 0,16 e 0,12. A gente tem aqui a sala. Essa aqui inclusive é a sala de estar. Vou tirar esse dia aqui só para não... 0,16 e aqui é a varanda. (0,12). Outra coisa que eu estou percebendo aqui, o símbolo tá legal o tamanho, mas os textos estão muito grandes. Então eu vou ajustar os textos aqui, tá? E é uma forma até de a gente revisar um pouco essa questão do texto. O que eu vou fazer? Para criar um texto aqui, ó, os textos já estão prontos, né? Eu posso vir aqui, selecionar o texto, ó, e mudar para alguma configuração já pré-setada, tá vendo? Eu vou criar aqui um texto tamanho 10 mais ou menos. Então, como eu não gostei de nenhum daqueles ali, eu vou vir aqui e vou criar um texto. Esse texto aqui vai ser new, chamado T10. E com altura de 10, apliquei. Então eu criei esse texto aqui, porque agora eu posso pegar aqui o nome dos ambientes, ó, e botar aqui no T10 que eu criei, ó. Então vou procurar aqui o T10, e aí fica mais discretinho aqui o nome do ambiente. Então ali é varanda 0,12, sala de estar e banheiro. Outra coisa também que eu posso fazer, pessoal, olha só. Eu tenho esse texto aqui. Se eu olhar aqui embaixo, ele mostra pra mim qual que é, ó. É o NTN E100 3mm. O que eu posso fazer aqui também, ó, se eu quiser, é vir aqui e editar esse aqui, ó. Então, esse 3mm, pessoal, tá, não é que 3, ele tá botando aqui 30, tá vendo? Ele 3 ele vai aparecer na hora de imprimir, tá? Eu posso vir aqui e trocar a letra ou fazer ajustes nesse texto que já existe, ó. Vou botar aqui Arial. Vou pegar Arial normal, isso. E aí ele vem aqui e muda, tá vendo? Ó? Todos os textos que foram colocados naquele tipo ali de... Aqui já dá para escrever até banheiro. Naquela configuração. Então toda vez que vocês quiserem mudar, por exemplo, fez uma configuração, aplicou ela em vários lugares, na cota, na legendas. Só que você quer mudar alguma coisa, você não precisa ficar mudando de texto por texto. Você pode ir lá na configuração, mudar, ele já aplica em tudo que tá selecionado, tá ok? Outra coisa que nós vamos botar aqui são as cotas. Ah, tá, primeira coisa importante, vamos botar esses símbolos aqui no Leia Legendas e Cotas, né? E agora vamos fazer as cotas, pessoal. As cotas nós já temos configuradas também. A gente configurou para os outros desenhos, é a mesma aqui da planta, tá? Só que agora no corte nós vamos mostrar sempre os valores horizontais, verticais, perdão, né? Aqui não precisa cotar as partes horizontais porque já estão cotadas aqui na planta, mas as partes verticais nós temos que cotar aqui. Então vamos cotar nos dois, tá? Ah, tá, perdão, vou ter que botar esse símbolo aqui, já tá pronto.
Deixa eu aplicar ele de uma vez lá no ambiente de cima, né? Então aqui eu sei que é a cozinha. 014. Aqui ele passou por um quarto, né? Se não me engano. Quarto 1 e quarto 2. Nem precisaria necessariamente botar nível nos dois, tá? Porque mantém o nível. Então se mantém o nível daqui pra cá, você supõe que é o mesmo nível do anterior, né? Mas eu vou botar aqui só pra a gente praticar mesmo. E agora vamos para a parte das cotas, né? Então já vou deixar aqui as cotas configuradas. Vou pegar aqui o layer legendas e cotas, né? E vou começar a cotar aqui todos os elementos verticais dos dois lados, tá? Então vou cotar aqui, ó. Primeiro eu boto a dimensão, né? Os outros eu vou alinhando. Então aqui já tem essa dimensão. Depois a gente vai ajustar ali os textos, tá? Depois aqui tem essa dimensão. Aqui eu acho que eu vou reduzir um pouco, pessoal, pela metade. Só para evitar que o desenho fique muito em cima ali da... A cota fique em cima do desenho, tá? Aqui também eu vou aproveitar e mover o texto, ó. Um pouquinho pro lado. Para caber aqui o texto lateral. Bom, vou fazer a cota lá de cá também. Opa, essa linhazinha não existe. E só que repara que lá de cá a gente tem mais ou menos a mesma configuração, tá vendo? As mesmas cotas. Então não tem necessidade de ficar cotando separadamente. Eu vou cotar apenas quando a gente tem diferenças. Por exemplo, acho que aqui dá pra cotar, ó. E eu encosto essa legenda um pouquinho pro lado. Deixa eu aumentar mais isso aqui. Porque aqui já é igual de cá, então não precisa ficar cotando, vai dar os mesmos valores, né? Vamos cotar o de baixo agora. A gente tem aqui esse valor, esse valor. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou botar metade, só para reduzir ali a interferência da cota no desenho. Se eu tivesse forros, tá, pessoal? Eu não botei forros aqui. Eu vou até botar no banheiro aqui, ó. Me perdoa. Uma representação de forro, tá? Normalmente o banheiro tem forro, né? Então eu vou botar uma representaçãozinha de forro ali. E a gente cota o tamanho do forro, a posição do forro também, vertical, tá? Igual tá aqui. Vou fazer uma cota aqui central também. Opa, legendas e cotas.
E é isso, só para mostrar aqui informações que são diferentes. Do lado de lá, o restante 40 aqui vai ser igual ao de cá, né? Então não precisa cortar. Ah, tá, aqui precisa cortar uma informação, ó. Deixa eu mover o texto um pouquinho para cá. Cortar esse espessor da laje aqui. Vou mostrar que é 10 centímetros a laje. Mesma coisa aqui. Vou ver esse texto. Tá ali a representação das nossas cortes. Então eu vou cobrar esse nível de detalhamento, tá, pessoal, de vocês aqui em relação aos cortes. Lembrando que a parte do telhado aqui a gente só fez a forma dele. Depois a gente tem que detalhar o madeiramento, os outros detalhes. Eu vou deixar isso para o exercício de detalhamento, tá? A gente vai fazer um exercício aí com detalhamento de esquadrias, detalhamento de mais preciso de esquadrias, alguns outros detalhamentos do projeto e detalhamento do telhado. A gente aproveita e detalha esse telhadinho aí. Beleza, pessoal? Então, pelo tamanho do vídeo aqui, eu vou encerrar por aqui e eu deixo os próximos vídeos aí com a situação e a implantação.